Glória a Deus, a paz do Senhor novamente. Livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Rei dos reis, soberano Senhor, digno de glória, sabemos que Tu és o nosso guia, o nosso mestre, o nosso orientador, então é a Ti que pedimos orientação agora diante da Tua presença e da Tua palavra. É a Ti, ó Pai querido, que pedimos, ó Pai querido, orientação para que o Senhor, ó Pai querido, nos conduza, ó Pai querido, num caminho que só a cada dia só nos faz alcançar e chegar mais perto de Ti. Deus, a Tua palavra diz que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. E esse rio é o Senhor. E a cidade de Deus somos nós. O que nós vamos fazer agora é subir ao encontro desse rio. O que nós vamos fazer agora é subir para chegar na nascente desse rio e estar em Tua presença cada vez mais. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, eu acredito que todos nós já ouvimos falar desse versículo que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É um versículo muito conhecido, né? Eu costumo dizer que esse versículo, junto com o Salmo 91, né? Ele, pelo menos alguma vez na sua vida, você viu ele em cima de um fogão, escrito num pano de prato. Pelo menos alguma vez na sua vida você viu esse versículo estampado, talvez ali num vidro de um carro. Você já viu isso numa porta de uma casa. E você já encontrou ela na palavra de Deus. Talvez você recebeu um cartãozinho de alguém em algum momento da sua vida com esse versículo. Só que ele é muito mais profundo do que as pessoas fazem, né? De colocar na porta, colocar estampado em um pano de prata. Ele é muito mais profundo do que as pessoas entendem. Porque a trajetória do apóstolo Paulo para chegar nesse versículo não foi fácil. Para chegar a dizer essa palavra não foi fácil. E às vezes nós determinamos esse versículo, né, de uma forma tão simples, né, para justificar que nós vamos ser abençoados. Nós colocamos tudo posso naquele que me fortalece. Mas nós não olhamos para toda a luta que há para poder dizer isso. Nós não olhamos para toda a luta que o apóstolo Paulo viveu ali, vivenciou, para poder chegar neste momento, nessa carta para a igreja de Filipos e poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Apóstolo Paulo, né, como nós bem sabemos, ele consentia na morte dos judeus, do povo cristão. Ele ali junto com os sacerdotes ali já estava aliado ali com o pessoal do alto clero do povo judeu, né? E ele estava ali defendendo a sua fé contra os cristãos. Né? Nós conhecemos bem a história, né? Sabemos ali que quando Estevão foi morto, o apóstolo Paulo estava ali. E a palavra do Senhor diz que ele consentia nas mortes daqueles que seguiam o caminho, aqueles que seguiam a Cristo. E o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, e esse encontro com o Senhor Jesus foi que fez ele entender a verdadeira vida. E não era aquela que ele imaginava. Ele era muito religioso, né? A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo era muito sábio. Ele estudou ali aos pés de Gamaliel, né? Ele tinha sabedoria, ele olhava a lei, seguia a lei de forma rigorosa e corria para cumprir aquela lei. Mas ele não conhecia a graça. E a graça um dia foi manifesta a ele. E essa graça é Jesus Cristo, Filho de Deus. Um dia o apóstolo Paulo
encontrou uma luz que brilhou mais forte do que o sol e foi capaz de cegar os olhos dele, físico e o entendimento. E ali ele precisou ser transformado, né? Transformado. E a primeira coisa que aconteceu foi que as escamas que cegavam a visão dele, que turvava a visão dele, que era a religiosidade, caiu por terra. E o apóstolo Paulo, aquele que era o grande vilão, né, naquele momento da igreja de Atos, passou a ser aquele que servia ao Senhor Jesus. E nós conhecemos histórias maravilhosas, né, do apóstolo Paulo, e nós nos deparamos até com o momento em que nosso pastor pregou sobre o momento em que ele foi preso, né, e ali preso por proclamar o poder de Deus e por libertar uma mulher que era cativa e dominada pelo poder das trevas. Ele foi preso e no meio daquela prisão ele pôde viver a liberdade de Cristo. Quando ele e Silas entoaram a canção ao Senhor, ele e Silas entoaram um cântico de louvor ao Senhor, as correntes e os grilhões caíram por terra. Né? Aquilo que prendia todos aqueles que estavam condenados ali àquela prisão, aquele cárcere, estavam em liberdade por causa do louvor e da adoração do apóstolo Paulo e de Silas. Né? E quantos de nós, se fôssemos levados à prisão, e olha, digo isso, à prisão por ter falado em nome do Senhor Jesus, talvez entoaremos canções de amor e adoração e de louvor a Cristo. Quantos de nós, se talvez fôssemos ali missionários, como eles estavam naquela obra missionária, né? E fôssemos presos, talvez a primeira coisa que íamos falar era: por que eu fui preso se eu estou cumprindo uma obra em seu nome? Mas eles não se dobraram. Eles não se dobraram às prisões, mas antes eles se alegravam. E é interessante que isso era algo comum na vida dos apóstolos, né? Quando João e Pedro, eles foram açoitados ali, porque eles foram presos e foram açoitados. A palavra do Senhor diz que eles se alegraram, porque sofreram em nome de Cristo. E hoje nós vivenciamos uma igreja em que, se falar alguma coisa sobre mim e sobre você, nós esperneamos, brigamos com Deus. Se falar alguma coisa a respeito da nossa fé, nós brigamos com Deus. Mas eles se alegravam. Eles se alegravam em sofrer, em padecer dores por causa do Evangelho. Eles se alegravam de ter as marcas do Evangelho sobre o seu corpo. E é interessante, né, que hoje, se alguém se levantar contra um cristão, o cristão recua. Naquele tempo, enquanto alguém se levantava contra o povo de Deus, mais eles avançavam, mais eles declaravam o poder de Deus. E na vida do apóstolo Paulo não era diferente. O apóstolo Paulo, por pregar a palavra de Deus, ele já teve que fugir escondido dentro de um cesto, descer um muro dentro de um cesto. Apóstolo Paulo, ele diz bem aqui, ó: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Hoje, os cristãos de hoje, que vivem a teologia da prosperidade, os cristãos de hoje, que vivem a pregação sobre a prosperidade, jamais irão querer passar por aquilo que o apóstolo Paulo passou. Vão usar o mesmo versículo, a mesma palavra que ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não querem saber do que é passar e estar abatido e também ter abundância. Não quer saber que em toda maneira, em todas as coisas, está instruído a viver com ou sem dinheiro. Hoje, o que nós vemos são igrejas vendendo o evangelho que não é verdadeiro. O evangelho que não é verdadeiro, que quanto mais você contribui,
mais Deus vai te abençoar. E Deus não troca favores com ninguém, com homem nenhum. Hoje nós vemos uma igreja que quer dizer tudo posso naquele que me fortalece, mas por troca de favores. E Deus não aceita favores meus e seus, até porque nós não temos nada para pagar o favor maior que Ele fez por nós naquela cruz. Nós não temos como pagar isso, graça, favor imerecido. Nós não temos como pagar. Mas muitos estão esquecendo desse favor e querendo o ouro e a prata, e querendo aquilo que a palavra do Senhor diz, né? Tentando juntar tesouro nos céus, mas o tesouro errado, juntando aquilo que a traça e a ferrugem conseguem consumir, e estão esquecendo de juntar tesouros preciosos que nem a traça nem a ferrugem podem consumir, que é a nossa vida diante do Cordeiro de Deus, rendida a Ele, que é o nosso coração voltado para a sua presença, que é o entendimento da sua palavra e submissão à sua palavra, entendendo que Deus não troca favores para com o homem, até porque nós não temos como retribuir favor algum a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom. E no meio das suas necessidades, Ele dará o escape, Ele dará a saída. Não tente ajudar a Deus. A única coisa que você e eu podemos fazer é nos mantermos fiéis. Apóstolo Paulo se manteve fiel e foi abençoado por Deus no meio da sua maior dificuldade ou no meio da sua maior abastança. Se manter fiel é o foco, é o alvo. O apóstolo Paulo, ele diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O que te impede de prosseguir? O que te impede de prosseguir para o alvo que é Cristo? Aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus olhos hoje? Porque Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso libertador, Ele tem que ser o alvo das nossas vidas. Ele tem que ser aquele que vai nos guiar, nos direcionar, aquele que vai nos impulsionar cada dia para mais próximo dele mesmo. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo Paulo reconheceu isso. E a partir do momento que os olhos deles foram abertos, ele começou a seguir a Cristo Jesus, sem se desviar. Sem se desviar. Sem se desviar. Ele pregou por cada cidade que passou, ele foi pregando sem se desviar. E olha, irmãos, né? Uma coisa que sempre vai ser verdade. O apóstolo Paulo era homem, como eu e você. Ele não era um alienígena, um ser diferente que não estava sujeito ao pecado. Mas ele tinha uma meta, que era viver como Cristo. Ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que falta hoje não são apóstolos Paulos nessa geração. O que falta hoje são imitadores de Jesus Cristo. O que falta hoje são imitadores de Jesus Cristo, que pregam a verdade, que anunciam o Evangelho e, o melhor de tudo, vive esse Evangelho. Vive um Evangelho da graça, do favor imerecido. Viva o Evangelho em que deseja que o seu irmão seja salvo. Viva o Evangelho que deseja que o seu vizinho seja salvo. Viva o Evangelho que deseja que as pessoas ao seu redor encontrem o Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo Paulo, quando entendeu que Cristo era o Senhor da vida dele, ele passou a anunciar o reino de Deus. E olha, e não foi fácil não, porque até para ser aceito no meio daqueles que já eram filhos de Deus foi difícil. Porque as pessoas falaram, esse não era aquele que nos seguiam, não era aquele que perseguia a igreja? E talvez você se enquadre nessa perspectiva, em que quando você conheceu a Cristo e se converteu, as pessoas apontavam para você por causa do seu pecado. Mas isso não deve afetar o seu coração.
Porque o seu pecado, ele é lavado pelo sangue do Cordeiro, e o nosso Senhor, ele já não se lembra mais, diz a palavra do Senhor. E ele já não se lembra mais. A atitude humana não pode impedir a obra de Deus de avançar na sua vida. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando assim, para mim já não tem mais solução. Para mim já não tem mais solução porque meu pecado é muito grande. Achando que Deus não é capaz de perdoar o pecado. Isso não faz parte da obra de Deus. Isso não faz parte da obra de Deus não perdoar o pecado. Parte da obra de Deus é a remissão dos pecados. Quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra do Senhor diz que ele pagou o escrito de dívida que era contra nós, a condenação que era contra nós, ele levou sobre si. E muitas pessoas começam a olhar para o pecado do seu irmão que se converte e começam, não é possível que ele se converteu. E são cristãos, são pessoas dentro de igreja que falam, não é possível que a vida dele foi mudada, ele tinha uma vida totalmente destruída, ele tinha uma vida totalmente corrompida, não é possível que ele mudou. Em vez de se alegrar com a salvação do seu próximo. E naquela geração, ali quando nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, muitos cristãos temiam, porque achavam que não era possível. A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias, existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Existe algo impossível para mim? Não existe nada que seja impossível para a obra do nosso Senhor e do nosso Deus. O que existe são pessoas que não entendem que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O que existe são pessoas que, quando o médico fala agora só Deus, a primeira coisa que fala, vai morrer. Em vez de dizer, agora sim eu sei que meu Deus pode agir. Já acabou toda a tentativa humana, mas a sobrenatural, aquela que vem de Deus, essa não acaba, essa você permanece clamando, porque o nosso Deus, ele pode mudar todas as coisas. A palavra de morte, a sentença de morte, ela pode ser revertida em sentença de vida. A sentença daquele homem que era o carcereiro ali era de morte. Quando ele viu as portas da prisão aberta, era de morte. Mas Deus reverteu em sentença de vida para ele e para a família dele. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salva. Nós nos importamos tanto em ter e poder todas as coisas naquele que nos fortalece, que esquecemos de passar a necessidade e ver que Deus está cuidando, de passar as dificuldades e ver que a mão do Senhor não nos abandona, de passar as dificuldades e ver que a mão do Senhor está presente. Quantos homens de Deus nessa década nós ouvimos falar que tiraram a sua própria vida, tentaram contra Deus, cometeram um pecado, que é de tirar a própria vida, sendo que a única pessoa que pode tirar a vida do homem é o Deus Todo-Poderoso. E eram homens que pregavam palavras poderosas, eram homens que pregavam palavras que muitas pessoas vieram a se converterem por causa dessas pregações. Mas, em alguma parte da jornada, pararam de olhar para o alvo. Pararam de olhar para o alvo, para o grande prêmio das nossas vidas, que era a salvação, e começaram a olhar para o prêmio dessa vida. Se nós olharmos para essa vida, todo mundo está procurando a prosperidade. Só que está procurando a prosperidade errada. Se nós olharmos para esta vida que nós temos hoje, a pessoa trabalha, né? Quantas pessoas trabalham, fazem hora extra. Não estou falando que é errado, não.
Eu estou falando que a busca do resultado é errada. Trabalham, fazem hora extra, daí depois da hora extra tem um segundo serviço, um terceiro serviço e abandona a sua casa e a sua família. Quantas pessoas dizendo, eu estou tentando proporcionar o melhor para a minha família. E esquece, isso estou falando de cristãos, não estou falando do ímpio. E esquecem de proporcionar o melhor para a sua família, que é pregar o Deus a quem ele serve para a sua família, para dizer, olha, o Senhor vai nos sustentar em todas as coisas, que é passar um tempo com a sua família, um tempo de qualidade na presença de Deus. Quantos homens, quantas mulheres têm buscado diante da presença de Deus riquezas neste mundo e têm esquecido de buscar os dons do poder do Espírito Santo do Senhor. Quantas pessoas têm buscado ter prazer neste mundo e têm esquecido de buscar a presença de Deus para dizer, eu sinto a presença de Deus todos os dias da minha casa, durante as minhas orações eu sinto a presença de Deus. Quantas pessoas têm buscado, têm vivido os valores deste mundo e têm esquecido de viver os valores de Deus. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele deixou os valores deste mundo, ele não se importou com os valores deste mundo, mas ele buscou os valores de Deus. E talvez seja hoje o dia de você buscar os valores de Deus e aplicar eles sobre a sua vida. Porque os valores de Deus é um fundo inesgotável em que fará você viver o melhor de Deus por todos os dias da sua vida. Quantas pessoas têm essa oportunidade hoje e estão desprezando? Porque hoje é o dia que o Senhor fez para que você se alegre nele. Se o Espírito de Deus falar com você, não endureça o vosso coração. Volte-se para Ele, volte-se para o Senhor da sua vida. Se nós olharmos para a oportunidade que o apóstolo Paulo teve, foi a mesma oportunidade que uma nação chamada Israel teve. Foi a mesma oportunidade. Era uma nação que estava escrava nos seus pecados. Era uma nação que estava escrava no Egito, escrava nos seus pecados. Era uma nação que tinha esquecido das promessas de Deus feitas ao seu pai Abraão. Era uma nação que tinha esquecido as promessas de Deus feitas a Isaac. Era uma nação que tinha esquecido as promessas de Deus feitas a Jacó, a José. Era uma nação que tinha esquecido do seu Deus. E Deus foi ao encontro desta nação, através do seu servo Moisés. E Moisés pregou a palavra do Senhor. E eles tinham um destino: chegar na terra que mana leite e mel. Eles tinham um destino, que era chegar na terra prometida, Canaã. Olha só. E eu e você e o apóstolo Paulo também temos um destino. Essa viagem ela não acabou. Nós temos um destino que é a terra prometida, que é viver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eternamente. Só que talvez eu e você possamos estar andando errado, de vez de andar como o apóstolo Paulo andou, que mesmo passando por privações, ele permaneceu firme. Talvez eu e você estamos seguindo para a terra prometida, para a nossa Canaã espiritual, que é viver com o nosso Senhor eternamente. Talvez eu e você estamos andando como a nação de Israel. Estamos andando assim, porque o Senhor me tirou do Egito. Porque o Senhor me tirou daquele lugar que estava bom. Era melhor viver lá como escravo do que morrer de sede e fome nesse deserto. Porque talvez você esteja passando por um deserto. Está passando por um momento de plena esterilidade em que nada dá certo, em que todos os seus planos não dão certo. E talvez neste momento você está pensando em voltar, a largar tudo. E era melhor voltar para o estágio que você estava antes. Uma vez eu ouvi a minha avó dizendo:
né? Porque ela perdeu uma amiga, falou assim, depois que a minha amiga se converteu, olha só o que aconteceu com ela, ela adoeceu. Ela morreu. E ela não quis se voltar para Jesus. Porque ela olhou o histórico da sua amiga. Eu não posso dizer se ela foi morar com o nosso Senhor Jesus ou não. Mas eu posso dizer que a atitude dela de mudança não foi o que trouxe a enfermidade para ela. Mas a atitude dela de mudança pode ter conduzido ela para os céus e viver com o Senhor Jesus eternamente. Minha avó levou em consideração a vida aqui nessa terra. A amiga dela levou em consideração a vida com Cristo. E talvez eu e você devemos entender isso. Nós fomos chamados da mesma forma que foi chamada a nação de Israel, que foi chamado o apóstolo Paulo. Todos nós estamos na mesma viagem em busca da terra prometida. Agora a pergunta que fica: quem você vai ser? A nação de Israel que se corrompeu por diversas vezes, ou vai se manter firme como o apóstolo Paulo? Porque todas elas tinham um alvo. Só que o alvo de Paulo era alcançar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e viver com Ele eternamente, e que mais pessoas vivessem com eles. O alvo da nação de Israel era viver em paz, ter toda a fartura, ter as suas necessidades supridas aqui neste lugar. E se esqueceram de Deus por diversas vezes, até chegar à terra prometida. E não foi à toa que na terra prometida, que era Canaã para a nação de Israel, só entrou aqueles que nasceram no deserto e Josué e Calebe, que saíram do Egito. Todos os demais pereceram e não entraram na terra prometida. Meu irmão, se nós no meio da nossa jornada agora com Cristo não permanecermos firmes nele, não entendermos que ele é nosso alvo, não entendermos que ele é o nosso objetivo, nós vamos perecer no meio do deserto. E isso é para você que está pensando em largar a igreja agora. Isso é para você que está dizendo assim: eu não estou produzindo frutos. Era melhor quando eu estava no mundo, porque quando eu estava no mundo eu tinha um emprego. Era melhor quando eu estava no mundo, porque quando eu estava no mundo eu tinha alegria. Sem Jesus não há alegria para ninguém. Sem Jesus não há alegria para ninguém. Se fosse assim, o apóstolo Paulo permaneceria da mesma forma. Mas quando os olhos dele foram abertos, ele encontrou a verdadeira alegria. E por quem valeria a pena passar necessidade e dificuldade e depois dizer: uma coisa eu tenho certeza, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você e eu temos que entender que as dificuldades que nós passamos agora não há de se comparar com a glória que há de vir sobre as nossas vidas. Nada se compara com aquilo que nós iremos receber do nosso Senhor. Ao que vencer, eu darei a ele a coroa da vida. Ao que vencer, farei dele coluna no meu templo. Ao que vencer, eu lhe darei um novo nome. Ao que vencer, esse estará na presença de Deus. O que vencer, ele vai entrar na Nova Jerusalém, vai celebrar ao Deus vivo. E a igreja de hoje está se importando com este mundo. A igreja algumas igrejas estão pregando que você tem que ter para ser um verdadeiro cristão. Não, você tem que ter Cristo, você tem que ter a presença de Deus sobre a sua vida. Os bens e as posses, elas vão permanecer nessa terra, mas o bem mais precioso, que é tudo que Jesus conquistou naquela cruz, isso você vai levar sobre si. Isso vai ser carregado sobre a sua vida. Imagina daqui a 10 anos, alguém está falando de uma obra de Cristo e vai poder falar dessa obra, testemunhando o que ele fez na sua vida. Porque você vai ser testemunho vivo de Deus. Assim como foi o apóstolo Paulo, quantos pregadores, nós contamos os seus testemunhos, eles são vida e transformação para muitas pessoas na geração de hoje em dia.
e que não estão na Bíblia. Até hoje nós ouvimos falar de John Wesley. Até hoje nós ouvimos falar, né, de Martinho Lutero. Até hoje nós ouvimos falar de grandes pregadores, pregadores até que eram mais próximos da nossa geração. É passado, mas é da nossa geração, como Billy Graham. Até hoje nós ouvimos testemunhos maravilhosos de obras de Deus sobre a vida deles, porque eles entenderam que mesmo em sua jornada, se passassem dificuldades, eles permaneceriam com os olhos no autor e consumador da fé deles, que é Jesus Cristo. O deserto é só um trajeto, ele não foi feito para você morar, então não murmure no meio da sua caminhada. O deserto é só um pedaço do trajeto para a terra prometida. Não murmure, não diga, porque o Senhor me trouxe aqui, não era melhor que quando eu vivia no meio do pecado, eu não era mais abençoado, eu não tinha um melhor emprego quando eu vivia em meio ao pecado, eu não tinha a minha família, eu não era casado ainda quando eu vivia no meio do pecado. Meu irmão, viver em meio ao pecado é a condenação em morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. E a vida eterna é bem melhor do que nós podemos viver nesta vida aqui. Todos os bens que sejam possíveis para um homem ter. O apóstolo Paulo, ele sabia onde ele estava colocando seus tesouros. Tanto é que ele diz em sua palavra, buscai as coisas lá do alto. E ele diz mais uma vez, dizendo, buscai as coisas lá do alto. Quer sair do deserto? Quer passar do deserto e continuar rumo à terra prometida? Busque as coisas lá do alto. Busque aquilo que Jesus Cristo deixou para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim, diz o Senhor Jesus. Talvez você não está vivendo o tudo posso naquele que me fortalece, porque os seus olhos não estão no Senhor. E se seus olhos não estão no Senhor, você não vai perceber as grandes coisas que Ele tem feito sobre a sua vida. O apóstolo Paulo diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É interessante que nós só entendemos que as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são as coisas boas. Mas se não fossem as dificuldades, como você aprenderia a depender de Deus? Se não fossem as dificuldades, como você aprenderia a depender de Deus? O deserto, muitas pessoas entendem que o deserto é lugar de privação, mas é no deserto que Deus se manifestou para a nação de Israel. O deserto é o lugar de ter intimidade com Deus. O deserto é o lugar de ter relacionamento com Deus para ver a obra do Senhor de forma maravilhosa. Eu sei, todos nós desejamos as campinas verdejantes, mas no deserto nós temos um encontro com Deus. Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, ele teve um encontro com Deus aonde? Foi nas campinas verdejantes? Não, foi no meio do deserto, em que ele viu a escada posta do alto dos céus à terra, e viu os anjos do Senhor subindo e descendo. E foi ali naquele momento que ele disse que a vida dele seria do Senhor. Foi ali naquele exato momento, no meio do deserto, no meio de privação, no meio da sua maior dificuldade, no meio da sua maior angústia, em que ele podia dizer que Deus não estava com ele, foi ao momento em que ele teve o encontro com Deus. E foi ali que ele falou com o Senhor e teve um relacionamento com Deus. E a sua vida começou a ser transformada. Mesmo passando dificuldades ali com seu sogro, Labão, ele permaneceu firme e viu a obra de Deus sobre a vida dele. No meio do deserto, começou uma história maravilhosa para Jacó, para Israel, para mim e para você. Talvez seja o maior momento de dificuldade da sua vida.
E talvez você possa estar dizendo: ah, se eu continuasse fora da igreja, minha vida seria abençoada. Se eu estivesse longe de Cristo, eu estaria abençoado. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a palavra do Senhor. O que adianta querer as coisas deste mundo e perder a salvação? Todos nós olhamos para a nossa vida neste mundo, mas ela é muito curta. Ela é muito curta. Mesmo que a pessoa viva 120 anos, ela é curta, porque há a eternidade. E a eternidade só existe em 2 lugares para se viver: com Deus ou sem Deus. Qual lugar você vai escolher? As coisas deste mundo são momentâneas e passageiras. O Deus que tem todo o poder, Ele te tira do deserto. O Deus que tem todo o poder, Ele te coloca sobre novas alturas. O Deus que tem todo o poder, Ele te chama para viver o evangelho da verdade. Não o evangelho da prosperidade, mas o evangelho da verdade. Aonde você é livre do pecado e cheio do poder de Deus. E Ele te abençoa para que nada te falte, para que você possa dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo não era um homem mais rico, mas ele era um homem plenamente satisfeito com aquilo que Deus dava em suas mãos. E talvez o que falta hoje é você ser um homem e uma mulher plenamente satisfeita com aquilo que Deus põe nas suas mãos. Então, pense hoje como o apóstolo Paulo disse: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não se preocupe com o dia de amanhã, diz a palavra do Senhor. Basta cada dia o seu mal. Mas uma coisa Deus deixou para você e para mim, e nós temos que entender. Olha as aves dos céus. Eu cuido delas. Olha os lírios dos campos. Eu cuido deles. E eu não farei a mesma coisa contigo? E eu não farei a mesma coisa com vocês que são meus filhos? Eu não farei a mesma coisa com vocês, aqueles a quem eu criei para louvor da minha glória? Deus tem cuidado de mim e de você. O problema é que seus olhos estão na vida do próximo e não em Jesus Cristo. O problema é que os seus olhos estão na situação deste mundo hoje e não em Jesus Cristo. O problema é que os seus olhos não estão no Senhor. Porque quando os seus olhos estiverem no Senhor, você vai passar por todas as dificuldades que vierem sobre a sua vida e vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, irmãos, não é um mantra para se colocar em todos os lugares da sua casa, mas é para se viver no seu coração, entendendo que o Senhor, Ele nos sustenta, Ele dá força e vigor para o homem, diz a palavra do Senhor, para adquirir riquezas. Ele te dá força e vigor para que você possa trabalhar. Quer ser abençoado? Não busque as riquezas deste mundo, mas busque as coisas que são eternas. Busque a salvação em Cristo Jesus. Ele se entregou na cruz para que eu e você pudéssemos ter a vida e a vida eterna. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar para que você entenda que a sua necessidade não são as coisas deste mundo, mas a sua necessidade é o poder de Deus sobre a sua vida. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, eu te exalto e glorifico o teu nome, porque eu sei que não há outro Deus além de ti, não há outra rocha além de ti, porque eu sei, Pai querido, que o Senhor é o Deus que vai agora de encontro a cada casa, em cada pessoa que está ouvindo essa pregação, a cada pessoa que um dia irá ouvir essa ministração.
Eu sei que o Senhor vai de encontro agora para que os olhos delas possam ver o Senhor, para que os seus corações possam crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, para que, ó Pai querido, as almas, ó Pai querido, sejam ali, ó Pai querido, transformadas pelo poder de Deus, e para que os olhos sejam abertos como foram abertos os olhos do apóstolo Paulo. Deus, que hoje, ó Pai querido, seja manifesta a luz da presença do Senhor sobre cada casa, que eles entendam que a necessidade hoje, ó Pai querido, não eram as coisas deste mundo, mas a presença do Senhor, ó Pai querido, que é transformadora sobre os seus corações. Deus, que a tua glória, o teu poder, que a tua presença, que a unção do Senhor, ó Pai querido, toque cada coração agora, para que, ó Pai querido, as suas vidas, ó Pai querido, sejam destinadas a um único propósito, que é viver em tua presença. Deus, tu és o Deus que quebra arco, despedaça lanças, tu és o Deus, ó Pai querido, que se aproxima dos seus filhos, ó Pai querido, no meio do deserto. Então, ó Pai querido, que essa luta, que essa dificuldade, ó Pai querido, que tem afligido, ó Pai querido, as pessoas, ó Pai querido, que estão ouvindo essa ministração agora, Pai querido, eles possam, Pai querido, terem as suas vidas transformadas, não porque as lutas vão acabar, mas porque a tua presença irá ensiná-los, instruí-los a vencer a cada dificuldade. Deus Todo-Poderoso, o apóstolo Paulo, Pai querido, a tua palavra diz, Pai querido, que ele passou por diversas dificuldades. Pai querido, os teus apóstolos, João, Pedro, passou por dificuldades, foram açoitados, foram feridos, mas eles se alegraram no Senhor. Deus, dê a mesma força para os teus servos nos dias de hoje, Pai querido, que possam se alegrar por cada vez, ó Pai querido, em que eles, ó Pai querido, pregarem o teu nome, e mesmo assim as pessoas se voltarem, mas eles possam contra a palavra de Deus, mas eles possam se alegrar que a palavra de Deus foi ministrada, porque uma coisa eu tenho certeza sobre cada uma dessas vidas: a palavra de Deus jamais voltará vazia. Então eu sei, Deus Todo-Poderoso, que a palavra que foi liberada por cada um dos teus filhos, que hoje vão se levantar, Pai querido, para andar contigo, mesmo em meio ao deserto, vão dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Serão sem dúvida, Deus Todo-Poderoso, aqueles que vão se alegrar, porque mesmo que quando a sua palavra foi ministrada por eles e foi recebida de uma forma ríspida, eles vão ver a graça do Senhor, porque a tua palavra jamais volta vazia, e vão se alegrar, porque grandes obras o Senhor vai fazer através de cada um desses teus filhos, que vão somente se importar com uma coisa: olhar para os olhos daquele que é o autor e consumador das nossas vidas. Deus, que cada um, Pai querido, possa receber agora o poder de Deus sobre as suas vidas, para anunciar as tuas boas novas e se alegrar, porque de fato nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e nós nos alegramos nisso. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Amém.